Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço. Isso aí. Pingou, parou aqui Antônio Campinho, que é membro do canal, mandou R$5, perguntando pro Cícero. Cícero, como ter paciência para aguentar as respostas do Mário na coletiva? 6 horas de monólogo. Se puder, fala também. Do porquê o Valdemar... Como é que é? Por que Valdemar, momento genial. Por que Valdemar, momento genial? Ah, tá. Tá contigo aí, Cícero. Primeira Um abraço pergunta. aí pro Antônio Campinho, né? Antônio Campinho. Campinho, que é membro do canal. O Mário Bittencourt realmente ele é bastante prolixo, né? As entrevistas coletivas dele duram muito. Não tem uma entrevista coletiva do Mário Bittencourt que dure menos que 1h30. É de 1h30, 2 horas sempre, realmente. Mas tem uma coisa interessante. Ele, quando dá uma entrevista coletiva, fala de qualquer assunto, responde qualquer pergunta. Muitas vezes você vai para uma entrevista coletiva de um dirigente e a assessoria de imprensa já diz, agora só vai falar sobre determinado assunto. Hoje o assunto é só, a pauta é só essa. O Mário, ele se coloca à disposição e fala sobre qualquer assunto que se perguntar, né? Quanto a outra pergunta dele foi... Por que Valdemar? Por que Valdemar? Você sabe que entre os vídeos, entre as matérias mais assistidas desses 30 anos de TV, eu tenho o prazer, né, um pouco de sorte, de ter as 2 mais assistidas. Nossa. Né? Os 2 que tem milhões de pessoas curtindo, né? Que é o Porquê Valdemar e o Ratos de Praia, que é uma matéria que eu considero a matéria talvez mais bacana que eu fiz. É uma matéria descontraída, muito divertida. Para quem não viu, eu aconselho ver. O Renato, Romário e quem mais? E o Edmundo. Renato, Romário e Edmundo. Eu encontrei os 3 no mesmo dia, cada um numa praia diferente. E foi uma matéria muito divertida, muito bacana. Sensacional. E eu consegui fazer os 3, cada um numa praia, com exclusividade, só eu fazendo. Eles não queriam nenhum dos 3 da entrevista, mas acabei enchendo o saco deles e eles... Que época boa, né? Muito boa. Resenha demais, né? Não tinha essa coisa de que jogador só fala no dia marcado pela assessoria de imprensa. Tem que ser no banner, tem que ser na hora que eles marcam. Você que ia atrás das suas entrevistas e convencer o cara a fazer ou não. O Zico, por exemplo, eu cobri Flamengo há muito tempo, pela Rádio Nacional na Gávea, não existia o Ninho do Urubu ainda. O Zico é uma pessoa sensacional, apesar de ser do Flamengo. Com certeza, já me deu muita tristeza, eu falei pra ele, você é um cara que eu sofri muito na sua mão, mas ele é uma pessoa sensacional. E eu ia lá pela Rádio Nacional na Gávea, ficava ali à beira do campo, não tinha assessor de imprensa, não tinha banner, não tinha nada. E ele ficava treinando falta. Depois do treino, os jogadores todos iam embora para tomar banho, e ele ficava ali mais de meia hora, 40 minutos treinando falta. Pendurava uma camisa ali na forquilha, né? Dava a barreira e ficava treinando. Por isso que ele fazia tanto gol de falta. Aí ele me via ali e dizia, Cícero, tá querendo falar comigo? Um gravadorzinho na mão, rádio, né? Aí eu dizia, aguenta aí que eu vou bater mais umas 10 faltas e já falo contigo. Aí, quando ele batia mais umas 3 ou 4, entra aí. Aí eu ia ali do lado, ele disse, vamos apostar uma Coca-Cola. Faltam 5 faltas que eu vou bater. Se eu errar alguma, eu pago uma Coca. Agora, se eu acertar 5 na forquilha, você paga. Eu nunca ganhei uma Coca-Cola dele. Todas o cara metia. Aproveitando esse gancho aí, a gente comenta muito aqui pela total falta hoje de cobradores de falta no Brasil, né? É uma coisa bizarra, não é só pela parte técnica que hoje caiu assim, despencou o futebol, é só físico hoje, né? Esse pessoal não treina. Aí você escuta dizendo, que é fisiologista. Não é preguiça. É o cara chegar, pegar um tempo, pegar um goleiro ali, garoto, vamos lá pro gol, vamos treinar a falta. Porque assim, o pessoal fala muito, é um jogador do elenco ou 2 que tem talento para cobrar falta, né? E hoje não se faz mais isso. Verdade. E é Márcio, uma parte do que você falou é verdade. O jogador tem preguiça. O cara apitou o final do treino, é uma correria pro vestiário para tomar banho e ir embora logo para poder fazer qualquer coisa menos futebol, né? Mas a outra, a fisiologia, eu conversei com um jogador, não me lembro com quem que eu falei, que ele disse, eles pedem para não cobrar falta depois do treino, porque a perna já está cansada. Os fisiologistas hoje estão mandando no futebol. Eles chegam pro treinador e escalam o time. Ele diz, fulano, Beltrano, Cicano não pode jogar. E os treinadores seguem a risca. Aí você perde o campeonato, perde o título, prejuízo. Disse que o cara não pode jogar. O tempo do Jorge Jesus no Flamengo, não tinha negócio de poupar jogador. Os jogadores jogavam todos os jogos, a não ser quando estavam machucados, ou realmente o jogo não era muito importante, mas normalmente o Jorge Jesus não poupava ninguém. Mas hoje, essa é uma crítica que eu faço no futebol de hoje. Fisiologista está mandando no futebol e não pode ser assim.
Os jogadores jogavam antigamente quarta, quinta, sábado e domingo, tinha problema, machucava como todo mundo machuca. E os gramados, né? Exato, Da época, os gramados horrorosos, gramados cheio de buraco. Né? O Vilela tá falando aqui, tá desejando um abraço para todos nós aqui, né? Pros amigos, em especial pro querido Cícero Melo, né? Jornalista muito querido por todos nós, né? E ainda é tricolor, que ele tá falando aqui. Abraço, Guilherme, né? Vilela, viajante tricolor. Que agora tem um sósia, né? Tem um sósia, tem um Vilela fake lá no Maracanã. Lá. Eu já tive lá no Vilela. Eu vi. Eu tive lá no Vilela. O pessoal tá botando um monte de nome. O Vilela vê todos os podcasts. Sim, vê tudo. Os podcasts e as lives que eu participo, ele tá sempre mandando uma pergunta. Sim. Um abraço aí pro Vilela. Amigo querido aí que o Fluminense me deu. É quase sócio do Flu Resenha, já viu mais uma vez aqui já. É mesmo? Vamos entrar aqui na... Só o Wagner Baixo tá fazendo uma pergunta aqui, que é membro do canal. Tá, fala aí. O Wagner tá falando aqui, como que era entrevistar o Diniz no final do trabalho no Fluminense, né? Que detestava todo mundo, né? Que ele tá falando aqui, ó. Olha, comigo isso não acontecia porque eu sou muito amigo do Diniz. Ele ficou muito meu amigo. E então com ele eu perguntava o que eu queria perguntar. Sempre perguntei com educação. Mas às vezes é uma pergunta que o cara não gosta. Mas comigo ele sempre me respondeu muito bem. Nenhuma vez foi mal educado comigo, pelo contrário. Logo que ele passou um tempinho no Fluminense, ele disse assim: Cícero, eu quero dar uma entrevista para você. Não é pro seu canal que eu tô querendo dar. Podia ser o canal que você tivesse. Eu quero dar uma entrevista para você. E me deu uma entrevista exclusiva no hotel, na Barra, onde ele morava, né? Eu fui lá, fiz uma entrevista ao vivo, de 1 hora de duração. E só teve 1 hora porque o programa acabou. A entrevista começou às 5. Foi no Sport Center das 4, que ia até às 6. Se tivesse a entrevista começado às 4, teria 2 horas de duração. Mas não dá para ficar num programa de 2 horas de duração com um personagem só. Então foi marcado às 5 e foi até às 6, até acabar o programa. 1 hora ao vivo. E ele no final ainda falou pro câmera, pro cinegrafista, ó, eu dei entrevista porque é o Cícero. Não me interessa o canal, qualquer canal que ele tivesse, eu ia dar a entrevista. Então eu fiz uma amizade muito boa bacana, né? E sou fã dele. Eu sei que a torcida do Fluminense, muita gente não gosta do Diniz, do estilo de jogo dele e tudo mais, mas eu acho que o Fluminense só foi campeão da Libertadores da América por causa do Diniz, aquele estilo de jogo que depois ficou conhecido por todos os times, aprenderam a jogar contra o Fluminense, mas no ano que o Fluminense foi campeão da Libertadores e no Fla-Flu, a gente foi campeão em 2022. 23, desculpe. 22 foi com o Abel. Exato. Que a gente foi campeão em 23. Pra mim foi a maior exibição. Entre as 5 maiores exibições que eu vi em todos os tempos do Fluminense. Foi um chocolate do Flamengo. Contigo. Como poucas vezes eu vi o Flamengo não conseguia foi a maior simplesmente tocar na bola. Né? Foi 4 e podia ter sido 6. Não teria sido nada demais. Parou. E eu acho que tudo isso se deve ao Diniz. Claro que o time muito bom, estava numa fase, todo mundo em grande fase. Mas encaixou o time com o estilo do Diniz. Por mais que a gente levasse alguns sustos, sofresse com aquela saída de bola ali na pequena área. Mas o Fluminense foi campeão por causa dele. Desesperador aquilo. O time que o Fluminense tinha, bom, mas na mão de outro treinador não teria sido campeão, na minha opinião, da Libertadores. É um conjunto, é um grupo, né? Então é um pouco de tudo, né? Mas de todos também. O estilo que ele impôs foi que fez o Fluminense viver aquele momento. Sem acho que vai ser muito difícil ter outro igual. O problema do Diniz foi a teimosia e não querer reconhecer o... Eu acho, inclusive, só para terminar isso aqui, esse assunto e entrar na pauta no Fla-Flu, eu acho que a seleção fez muito mal ao Diniz. O que você acha? Aquele eu momento acho que o Diniz, primeiro, não deveria ter aceito um cargo para trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo. Já é difícil trabalhar num lugar só, para você ter um time bom, um time na mão, quanto mais dividindo. Por mais que ele dissesse que enquanto estava no Fluminense só pensava no Fluminense e quando ia para a seleção só pensava na seleção, é impossível. O cara, ele vai dormir, ele está pensando nos dois, está pensando no time dele, está pensando na seleção. Então, primeiro, eu acho que ele não deveria ter aceito o convite. Segundo, eu entendi que todo treinador quer ser técnico da seleção, mas então sai isso do Fluminense, pedisse demissão. Mas aí tem culpa também o Mário Bittencourt, porque não queria perder o Diniz e aceitou esse tipo de situação. E ele tinha que, naquela hora, dizer: Diniz, ou você vai para a seleção, ou você fica no Fluminense. Se você quiser, você faz o seguinte: você vai para a seleção. Quando o dia que você sair da seleção, as portas estão abertas de novo para o Fluminense. Aí a gente vê o momento, quem é que é o treinador, qual é a fase que o time está passando. Aquilo ali foi muito ruim para o Fluminense, foi ruim para a seleção e não podia dar certo nunca. Até porque o estilo de jogo dele, porque demora a ser implantado. Na seleção, é isso que eu ia falar. Reúne jogadores. O trabalho dele em qualquer lugar não rende. O Cruzeiro foi mal no Vasco, foi mal no Santos,
foi mal em tudo que é lugar, porque não dão tempo pro treinador. E assim, um ponto que, além da gente do Fluminense, estava numa fase decisiva, né, da Libertadores, também pesou muito, até você realmente liberar o técnico que até então tá fazendo um ótimo trabalho, é muito difícil. E o que o Márcio falou, né, a questão da seleção brasileira precisa de um resultado imediato. Exato, né? E o Diniz precisa, e o Diniz tem precisa de tempo, né? Realmente, tempo, uma construção. Ou seja, ali foi tudo pra dar errado, né? Foi tudo anunciado, uma derrota anunciada para ele, pra carreira dele, pro nome dele, né? Aquilo ali ele podia ter evitado. Quem sabe, se ele evita naquele momento e a seleção ficar sem treinador mais à frente, ele poderia ser o técnico definitivo. Saía do Fluminense, seria o técnico definitivo da seleção. Não deu, acabou não ficando num lugar nem outro. Exatamente. Fala, galera do Flu Resenha. Eu fui convidado, estive aqui. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva no canal. Saudações tricolores.